mais uma edição do Experiencast. Eu recebo hoje aqui com muito carinho, com uma honra, um prazer, o meu amigo Vitor. Vitor, ele que é um empresário muito bem sucedido, é uma das referências na sua área, na área de TI, né, na área de informática. É com muito prazer que eu te recebo aqui hoje. Seja bem-vindo ao Experiencast, Vitor. O prazer é todo meu. Eu vim aqui para aprender, compartilhar um pouco da minha experiência aí e vamos para dentro que eu acredito que o conteúdo vai ser produtivo para todo mundo. Beleza, maravilha. Papel e caneta na mão, que eu costumo dizer que esse cara aqui é uma enciclopédia humana. Então anote aí que com certeza vão vir vários insights, várias dicas. Aqui é uma consultoria, aliás, uma mentoria ao vivo com o Vitor. E gratuita. E gratuita, é verdade. Vamos lá, Vitor. Para a audiência te conhecer, né, partindo do princípio, quem é o Vitor fora da empresa? Como você costuma se definir hoje? O Vitor como pessoa fora da parte profissional. O Vitor é um cara que é feliz, que é temente a Deus e que coloca a família dele como prioridade. Eu acho que essa é a melhor definição, assim, é um jeito que melhor eu consigo me definir. Maravilha, Vitor. E agora a gente voltando um pouquinho no tempo, conta pra gente como que surgiu a sua entrada no mundo da tecnologia do desenvolvimento de sistema. Foi uma escolha sua ou foi uma oportunidade que apareceu e você agarrou? Na verdade, foi uma escolha do meu pai. A tecnologia, eu vou tentar resumir, mas a tecnologia ela é um tipo de trabalho, é um tipo de profissão que tem uma curva de aprendizagem baixa. E aí o que eu quero dizer com isso aí para vocês? Quando você se opta por fazer direito ou opta por fazer medicina, você tem um tempo de aprendizagem e de maturação que é gigantesco. Você não vê ninguém com 4 anos já desempenhando o papel de ser advogado, porque ele nem pode ser. A faculdade são 5. Com a tecnologia, se você tiver 16 anos e você ficar dentro do teu quarto ali desenvolvendo e mexendo, você com 17 você arruma um emprego, você com 18 você arruma um emprego. E a escalabilidade disso também era muito boa. E obviamente ainda é hoje, mas na minha época era um dos cursos promissores. E aí meu pai colocou na minha cabeça, eu queria fazer ambientalismo, ele falou, cara, a gente é pobre, você não tem opção de escolher um curso aonde paga mal. Aí eu, cara, mas dá pra mim tentar? Ele, não dá, é assim. E aí eu faço essa analogia na escolha de profissão, quando alguém vem me perguntar, óbvio que eu falo muito bem da minha área, porque é a minha, é a que eu conheço, mas jornalista ganha bem ou ganha mal? Se você pegar a média, é mal. Ah, mas o William Bonner ganha 500, mas é o William Bonner. Jogador de futebol ganha bem ou ganha mal? O Neymar ganha bem, mas 90% ganha mal. E aí você pegar esse tipo de profissão como programador, você pegar o médico, a média salarial é boa. Então, mesmo que você não seja um fenômeno, você consegue uma boa remuneração. Então, a minha escolha não foi uma escolha por aptidão ou por vontade. Foi uma escolha direcionada mesmo pelo meu pai ali de estar me acompanhando e falar, faz isso aqui que vai dar certo. Ele era programador também. Então, até mesmo quem está no bolo ali, os programadores medianos são bem remunerados, né? Esse é um diferencial da profissão. A profissão hoje ela ainda tem defasagem. A gente tem menos profissional do que o mercado precisa. Então, aí você coloca já a questão do desemprego. A gente tem muitas profissões que você tem uma defasagem, tem menos vagas do que pessoas. Na tecnologia é um pouco diferente. Só tem que gostar um pouco de matemática, porque a galera, às vezes, quem não entende de desenvolvimento, quem não sabe o que é, basicamente é matemática, é conta, é lógica. E a gente sabe que poucas pessoas gostam ou têm aptidão. E eu nem digo que eu tenho aptidão. Eu forcei um pouco a barra. Não é aquela coisa, talento natural para matemática. Consistente, né? Consistência, insistência, foco. E não entendi. Dessa vez vou tentar mais 10 e na 11ª eu consigo. E Vitor, quando você resolveu empreender, decidiu empreender, entrar para o mercado do empreendedorismo, né? Criar seu próprio negócio, qual foi o primeiro grande desafio que você teve que vencer? Isso tem tempo, tá? Eu só tenho essa cara de jovem aqui, mas eu já tenho 37. O primeiro grande desafio, eu acho que... Quanto tempo tem, Vitor? Que eu tenho a empresa assim, instituída mesmo uns 13 anos, 14, mas eu trabalho com isso há quase 20. Um dos primeiros desafios que eu tive na minha vida de empreendedor foi aprender a controlar fluxo de caixa. A gente vai
aprendendo de maneira empírica ali, né? Vai vivendo e vai acontecendo. A gente não tem um curso para aprender como empreender. E aí você encontra alguns desafios que são gestão mesmo. E gestão que eu digo nem é de pessoal, porque eu não tinha tantos funcionários. Como, gestão de dinheiro, de fluxo de caixa, de marcar. Administração administrativo. Si, né? E aí você acaba enfiando o pé pela mão em algumas instâncias de gastar um pouco demais, de não priorizar determinada área, de não reinvestir para aquisição de novos clientes. E aí fica já a primeira dica aí do dia: empresa que não está crescendo está quebrando. Mas como, Vitor? Se o teu dinheiro está parado embaixo do colchão e a inflação aumenta a cada dia, você está perdendo um pouco desse dinheiro cada dia. E com a empresa é exatamente a mesma coisa. Se a sua empresa não teve um resultado positivo, e aí o empresariado geralmente ele fala muito sobre empatar. E como é que está a empresa? Pô, estou empatando dinheiro. Você nunca está empatando dinheiro. Se você não está crescendo, você está quebrando, você está diminuindo. E os bastidores que ninguém vê, né, Vitor? Eu falo muito que existe o bastidor da vida do empreendedor, né? Em algum momento nessa tua trajetória, tu já pensou em desistir? Eu acho que todo dia eu penso, mas isso é natural. Eu acho que a gente só vai ficando mais maduro e aprendendo a lidar com as situações adversas. E, assim, o deserto, ele explica muito mais do que a vitória. É muito mais numa questão de aprendizado. Você passar por momentos difíceis, pensar em desistir, te faz crescer muito mais do que quando você vence. E te deixa mais forte, te deixa mais sagaz, te deixa mais pensativo, mais inteligente, mais precavido. Alongando um pouco mais esse tópico, eu sempre fui um cara muito arrojado, eu sempre fui muito amigo do risco. Só que eu era amigo do risco numa instância que isso era perigoso. E aí, com o tempo, porque você, assim, jovem de periferia, começa a trabalhar, as coisas começam a prosperar, começa a entrar um dinheiro em caixa, você começa a achar que você é muito bom. E aí, quando você acha que é muito bom, você acha que você resolve tudo. E aí você já não se planeja tão bem. E aí a vida, inevitavelmente, vai te bater em algum momento. Independe do nível de empresário que você é. Em algum momento vem um efeito colateral. Ah, mas eu sou muito bom, sou muito controlado, tudo dá certo. A pandemia vem, você faz o quê? A loja fechou. E se você não tiver um planejamento para lidar com as adversidades, que em algum momento vai ser maior do que o que você espera, no mercado financeiro eles chamam isso de cisne negro. É quando acontece uma situação muito adversa que ninguém prevê. O mercado quebra, tipo crash da Bolsa em 29, tipo uma pandemia que não era algo que ninguém previu. Quando isso acontece, o cara que está melhor preparado, ele geralmente ele sofre menos pressão, o que faz ele tomar decisões melhores. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. É você se organizar, você ter uma cabeça boa. O mental é muito importante para esse tipo de coisa, para você seguir e para você vencer. Você falou um pouquinho no início sobre o desafio de empreender. A escola não nos prepara, né, para empreender. Existem algumas profissões que a pessoa é muito boa no técnico, mas não tem esse conhecimento de empreendedor. Por exemplo, eu costumo dizer que todo médico é empreendedor, todo advogado ele é empreendedor. E assim, é um desafio quando o profissional ele tem o conhecimento técnico, mas ele não tem esse conhecimento de empreendedorismo. E qual dica você dá para uma pessoa que é muito técnica e ainda não surfou essa onda do empreendedorismo? Tem medo, está presa, está com algum anseio? Qual dica que você dá? Que pelo que você falou, você aprendeu um pouquinho na marra, né? Eu brinco que eu bebi de duas fontes. O meu pai tinha 7ª série, mas era super empreendedor, então ele sempre estava fazendo alguma coisa, ele era programador também. E a minha mãe, ela é funcionária pública. Então eu bebi um pouco das duas fontes. A pessoa que mais estudou e a pessoa que tinha mais a rua, que a gente chama, mais molejo. E eu costumo brincar que quando você consegue reunir a sabedoria dos livros e a malandragem da rua, não entenda a malandragem como passar a volta nos outros. Malandragem é você ter soft skills, é se relacionar bem, ter um bom network, criar ambientes bons ao teu redor, né? Sagacidade. Exato. Quando você consegue unir as duas coisas, você fica muito poderoso, muito forte, porque, assim, isso é Darwin, né? Teoria da evolução. Quem vence, eu estava falando isso com você lá embaixo, quem vence não é o mais forte, não é o mais inteligente, não é o mais rápido. Quem vence é quem se adapta a melhores situações. Então, quem tem mais ferramentas, tanto de estudo, quanto de soft skills, de rua, de sagacidade, quem consegue unir isso
geralmente larga na frente. E aí, para complementar e responder a sua pergunta sobre as parte técnica parte técnica e a parte de empreender, eu acho que a gente tem que começar a pensar isso para os pais, para os filhos. A gente é muito dos nossos pais. Você sempre está se vendendo, você sempre está empreendendo. Pode ser que não seja na sua empresa, mas quando você trabalha, você está empreendendo para alguém. Quando você busca um emprego, você está se vendendo para alguém. Então, você tem que melhorar. E aí, tem gente que ou vou ser essa parte técnica ou vou focar na parte do empreendedorismo. Eu acho que a parte técnica ela é básica. Não é opção ser bom ou não ser. Principalmente num mundo tão competitivo. Antigamente, a gente ficava isolado nas nossas cidades e tinha o marceneiro, ali tinha o cara que fazia... Hoje, a coisa é global. Então, todo mundo pode vender. E aí, antes, você brigava com os teus colegas que estudaram na mesma escola que você. Hoje você briga com um cara que estudou no MIT. Então, a parte técnica ela não é opcional. Você tem que se qualificar muito bem tecnicamente. E não pode esquecer da parte de comunicação, da parte de empreender, da parte de gestão, porque se complementam. E quem vence é quem consegue chegar em maiores skills nas duas áreas. Nos bastidores, a gente estava até comentando, né, que na tua área, né, no teu ramo, tem muitos profissionais que se comunicam muito bem com a máquina, entendem muito da máquina, mas não tem a didática, não consegue se comunicar, se relacionar com pessoas, né? Sim. Tem eu não vou lembrar o nome dele agora, mas minha mãe é pedagoga, né? Então acaba que eu li muita coisa a vida toda que ela consumia. E aí tem um pedagogo aí, acho que é finlandês, eu esqueci o nome, eu vou lembrar até o final para falar, que ele fala sobre inteligências múltiplas. Geralmente a nossa bússola de inteligência ela tá voltada para uma área e tem coisas que não são complementares. E você pode pegar até os grandes exemplos de gênios da humanidade, tipo Einstein, eles eram muito bons em algumas coisas, só que eles eram extremamente débeis em outras coisas. E todo ser humano é assim. Então, geralmente, o cara que ele é muito... A bússola de atividade dele está muito voltada para a questão técnica de conta, de cálculo, de raciocínio lógico, ele geralmente não tem skills elevadas com relacionamento humano. E aí, o que eu sugiro para quem tem esse tipo, ou é o contrário? Cara, o ser humano ele aprende as coisas na base do treinamento do teste. Então, se eu sou muito bom nisso e não sou bom naquilo, eu tenho que fazer isso e tenho que fazer aquilo, e tenho que testar aquilo, e tenho que melhorar naquilo, e você vai fazendo isso daí para melhorar a tua habilidade, que você não é bom. Bom você se torna, né, Vitor? Costumo dizer que você se torna. É treino, é repetição. Exato. Se existe algo que você não consegue fazer, é treinamento, é ler, estudar, é buscar, e você consegue, né? Você falou aí sobre mentalidade, Vitor. E aconteceu algum grande fato, algum grande acontecimento que impactou na sua mentalidade, que fez mudar o seu negócio, gerar, alavancar? Cara, eu tive duas grandes viradas de chave no meu negócio. E para mim, pelo menos na minha vida, né, eu vou falar da minha experiência pessoal, as viradas, e isso é algo que eu tento mudar ainda, as grandes viradas de chave da minha vida, elas sempre acontecem nos momentos adversos, mas eu conheço gente que não param nunca. Como eu funciono? Eu funciono a 200 por hora quando tem algum problema, mas quando eu tô muito bem, eu funciono a 12 por hora. E eu acho que isso é um problema que eu tenho trabalhado em mim, para mim não diminuir essa frequência nunca. E aí, uma das coisas que aconteceu comigo, eu tive um problema fiscal muito grande, e eu tinha uma organização na minha empresa, e eu mudei completamente, drasticamente, o meu jeito de lidar com o cliente e de lidar com o imposto depois desse grande problema, que era algo que eu não dava atenção. Mas por que não dava atenção? O caixa transbordando, tudo fluindo muito bem. Parte fiscal, você diz, Vitor? A parte fiscal, ela é super importante. Eu acho que a gente não dá tanta a devida importância e agora a gente ainda tem a incidência aí da reforma tributária que já está acontecendo. A galera que precisa de capital de giro, ela vai sofrer muito com o split payment, porque quando pagar no cartão, como é que funcionava antes? Eu pagava no comércio no cartão, o lojista recebia esse dinheiro e no final pagava a guia de imposto. Agora não. Tem prazos aí que vão começar a ser cumpridos, eu não vou entrar nisso porque eu não sou contador, mas hoje a partir de determinado prazo você vai fazer o pagamento e esse dinheiro ele vai
automaticamente para a conta do governo. O que isso impacta no negócio? Quando você compra e você recebe esse dinheiro, você tem 30 dias para ir trabalhando esse dinheiro e você vai pagando. É como se fosse uma compra parcelada. Quando você perde esse dinheiro antes, você não tem esse giro para tu fazer. Então ele vai impactar. Quem não se organizar fiscalmente vai ter problemas e quem não se organizar financeiramente também por conta dessa perda de capital de giro vai ter grandes problemas também. Então já fica uma dica aí, né? Empreendedor, procurar aí um advogado tributarista, um contador bom, né? Senão vai... E se informar também, galera. Ler, eu acho que a gente tem que buscar conhecimento e conhecimento nunca é demais. Eu brinco com a galera, eu leio muito, assim, isso é um legado da minha mãe para mim. Minha mãe é professora, pedagoga. Minha mãe tem 60 anos e estuda até hoje. Ela está fazendo doutorado na UFRJ ou na UERJ. E ela sempre me incentivou a ler. E a leitura, ela te dá além dela te dar o conhecimento, ela te dá vocabulário, ela te ensina a se expressar e ela te ensina a enxergar as coisas por outros olhos. Porque tem coisa que... Eu gosto de ler muita coisa que vai de encontro com o que eu acredito. Porque você consegue enxergar por outra ótica e aí você consegue... Isso aqui faz sentido. Eu acho que isso te aguça o pensamento crítico. De, cara, essa é a minha linha de pensamento, mas esse autor aqui, ele é completamente contrário. Isso não faz sentido, mas isso aqui faz. E aí você aumenta o teu arsenal de conhecimento e de pensamento crítico mesmo. Eu também sou um adepto à leitura, também leio muito e eu costumo dizer que os livros hoje, ele dá acesso, né, a todos, né? A leitura hoje ela é muito democrática, existem livros de R$10, de R$12, e o livro você viaja, né? Você tem acesso a culturas que você talvez não tenha condição de ir fisicamente, geograficamente, além do que tu falou, enriquecer o vocabulário, expansão de consciência de forma geral, né? Sim, sem dúvida. Vitor, nós falamos muito aqui sobre ambiente. Na sua área em específica, o ambiente importa? O ambiente tem influência? Na minha visão, o ambiente, ele sempre, em qualquer área, em qualquer lugar, em qualquer país, o ambiente ele é fundamental para o teu desenvolvimento. Eu citei anteriormente aqui que eu tive 2 escolas ali, que eram meu pai e a minha mãe, e eu entendo que o que eu sou tem muito do que eles me deram. Óbvio que com o passar dos tempos, os meus pais deixaram de ser as minhas principais referências do dia a dia, porque você vai se afastando naturalmente com a vida, e aí você, quando chega esse afastamento natural, você tem que buscar complementos, ambientes que complementem e te adicionem alguma coisa. E eu não digo só ambiente, não, ambientes e pessoas. Em algum momento da vida, quando você amadurece, eu acho que toda pessoa que amadurece, ela começa a botar na balança se isso aqui me traz algo de bom, ou isso, e pode ser amizade, pode ser ambiente, pode ser o seu emprego, às vezes o emprego te faz muito mal, e você tem que filtrar as coisas, e o ambiente é uma das coisas que é um dos propulsores mais poderosos. Se você estiver num bom ambiente, com boas pessoas, se conectando com pessoas que estão dispostas a crescer, cara, é inevitável você crescer. Só para finalizar a questão do ambiente, é engraçado. Eu vim de um bairro que é Bangu, aqui no Rio de Janeiro, e a empresa começou a andar, eu com 20 e poucos anos, eu já ganhava um bom dinheiro e falei, cara, vou ter um Camaro, e tive um Camaro, que era um carro, assim, do bairro, era o melhor carro do bairro. E eu brinco hoje, eu falo que essa ascensão financeira rápida num lugar onde eu me tornei o cara que ganhava bem, isso me prejudicou porque me fez não querer migrar para outros ambientes. Colocou numa situação confortável. Eu era o cara, eu podia gastar grana, eu tinha o melhor carro, então aquilo ali me levou num comodismo, porque naquele momento ali eu não conseguia ter uma perspectiva de visão de preciso melhorar para quê? E aí quando você começa a se relacionar com pessoas de nível mais alto, com mais grana, com mais intelecto, porque eu não estou falando só de dinheiro não, eu dei o exemplo de dinheiro, mas isso de tudo, nível cultural, quando você começa a se relacionar, o certo é quando você volta para casa e fala, eu não sei nada, eu preciso aprender, porque voltando ao que a gente falou, o que faz tu crescer não é a vitória, não é tu ser o cara, o que faz tu crescer é tu olhar e falar, pô, eu ainda tenho um grande caminho a percorrer. Existe até algumas frases clichê, né, mas que são verdadeiras, né, são realidades que você precisa ser o bobo da mesa, né? Enquanto você for o mais esperto da mesa, você está na mesa errada. Exato. Você não está aprendendo, você não está crescendo, você não está se desenvolvendo, então está tudo errado. Então foi o que aconteceu com você na prática, né? Exato. Você estava numa posição superior aos demais
e aquilo ali acabou te relaxando, né? Sim. Existia um mundo muito maior a ser explorado, Sim. existiam muitas coisas para você alcançar, que de fato depois você veio alcançar, só que aquele ambiente, ele te fazia você se sentir confortável, sem a necessidade de crescer. Exato. Só que ainda existia um caminho muito longo ainda, né, de crescimento. Ainda, eu acho que só quando morre que para. Eternamente, a gente né? tem que sempre estar... Eu dei o exemplo da minha mãe, que tem 60 anos e está fazendo o doutorado dela e estuda de verdade. Você chegar na casa dela 10 horas da noite, ela está lendo algum livro, ela está fazendo algum trabalho, ela está crescendo como pessoa, e eu acho que... E isso é um exemplo para mim, que às vezes a gente fica cansado, a gente fala, pô, cara, não para nunca, você não pode parar. E quem está começando agora, Vitor? Quem está começando a empreender agora, que conselho você daria? Analise e não desista se existir viabilidade. E aí... Por que se existe viabilidade? Porque a gente às vezes entende insistência sempre como virtude, mas tem insistência que é burra. Então, baseado em quê? Baseado em dados, você tem que entender se o que tu está fazendo faz sentido. E aí, por isso que você deve buscar conhecimento, conversar com pessoas que já estão onde você gostaria de chegar, conversar com pessoas que já viveram o que você viveu, para entender se a matemática daquele negócio faz sentido. Se fizer sentido, acredite cegamente em você e vai para dentro. Se não fizer sentido, se a conta não fechar, eu acho que você tem que desistir. Desistir também é virtude, quando o negócio não tem chance de prosperar. Essa eu vou anotar. Desistir também é virtude. Sim. Ô, Vitor, se tivesse que classificar numa lista de prioridade hoje, na vida de um empreendedor, o que você colocaria? Qual seria a ordem, né? Entre técnica, venda, mentalidade e gestão. Como é que você organizaria isso aí? Eu colocaria venda em primeiro lugar. Venda. Venda, técnica, mentalidade e gestão? Porque eu vou colocar e vou tentar explicar o porquê que eu estou colocando em primeiro lugar. Para mim, a venda, ela tá em primeiro lugar porque sem caixa tu não faz nada. E se você tiver uma equipe ruim, se a tua técnica for ruim, mas se o teu comercial for muito bom, você consegue sobreviver. Mas o cliente não vai recomprar. Beleza, mas se você tiver entrada de cliente, o Brasil é um dos maiores mercados consumidor do mundo. Você tem muita gente para vender. Então, se tu vender um produto que seja mais ou menos, você vai ter mercado consumidor. Pode não ter recorrência, mas vai estar sempre vendendo com um cliente novo. E se você tiver um produto muito bom, você vai vender. Se você tiver um produto muito... Assim, a gente tem a Louis Vuitton e tem a C&A, e as duas são gigantes. Você tem o dono da Dolly, que é rico, e o dono da Coca-Cola, que é rico também. Então, eu acho que vender é a força motriz de qualquer negócio. É a primeira grande habilidade, Vitor? Eu acho que é a maior habilidade que... A maior, talvez não, mas eu acho que é uma das grandes habilidades que um empreendedor tem que ter. Quem não vende, não empreende, né? Quem não vende, não enriquece. Não enriquece, Flávio Augusto já dizia, né? Sim. Pessoa que não vende, quer abrir empresa, é incongruente, né? Tem que abrir uma ONG, né? Ou arrumar um sócio que venda, é perfil. Exatamente. Você tem que ter um perfil de venda, porque é aquilo que eu falei, se você não está crescendo, você está quebrando. E o que faz tu crescer é venda. O jeito de fazer o dinheiro entrar é vendendo o teu serviço, vendendo o teu produto. Tem que ter um time comercial bom, né? É o ideal. E aí depois, Vitor, mentalidade, gestão, o que vem depois da venda? Quais são os tópicos? Venda, mentalidade... Técnica e gestão. Eu coloco venda, depois eu coloco mentalidade. Mentalidade. Por que mentalidade, Vitor? Eu coloco mentalidade porque empreender é 50%, é 70% cabeça e 30% suor. E aí, por que eu digo isso? Porque provavelmente, a gente já falou sobre efeito colateral, em algum momento da vida você vai sofrer algum efeito colateral, que pode nem ter sido causado por você. E aí, se você não tiver a mentalidade, você afunda. Eu vou citar aqui rapidamente, depois vocês pesquisam na internet, eu não lembro o nome do cientista, mas é uma história bem conhecida, talvez a maioria de vocês vai conhecer. O experimento dos ratos afogados. Como é que foi a experiência? Eu vou resumir bem. Os cientistas pegaram 10 ratos e colocaram dentro de recipiente de água, e os ratos ficaram ali nadando por entre 10 e 15 minutos e se afogaram. Ele fez um outro experimento que botou eles ali
Quando chegou por volta ali de 10, 15 minutos, ele tirou os jatos e os secou, deixou eles um pouco fora e depois colocou eles de novo. Nessa segunda experiência que eles estavam nadando ali, eles demoraram mais 60 horas em média, sobrevivendo ali, tentando nadar. Por que eu estou trazendo isso para falar de mentalidade? O que mudou de uma situação para outra foi a mentalidade do rato. Na primeira, ele viu que vou morrer, eu não tenho uma perspectiva de conseguir sair daqui. Na segunda, ele tinha. E às vezes o empreendedor ele precisa dessa certeza quase cega de que ele vai conseguir dar a volta por cima, porque senão ele bate pino, porque senão ele quebra. E aí a gente tem muita gente que eu não vou falar nem que foi derrotada pelo mercado, mas ela desistiu, porque ela não teve a mentalidade, exatamente, ela não teve a mentalidade de falar, cara, eu vou aguentar mais um pouco. E eu passei alguns momentos da minha vida que, assim, e aí fica uma dica para vocês. Eu já passei alguns momentos na vida onde eu tinha um problema que era insolúvel naquele momento, eu não conseguia ver solução para aquilo ali, só que o conselho que eu dou, que foi o que eu fiz e deu certo para mim, talvez dê para você. Continue caminhando. Eu tô dentro do túnel e não tem luz no fim do túnel. Caminha. Parado tu não vai sair dali, concorda comigo? Continua andando. O máximo que pode acontecer é você não sair em lugar nenhum. Mas não tem como sair do túnel parado. Então o conselho que eu dou é mentalidade focada, que vai dar certo, é a mentalidade inteligente, não é a mentalidade cega no... Vou vender picolé no Polo Norte e vou ficar até dar certo. Aí é burrice. Então você tem que ter dados, analisa os dados, corre atrás, sua muito e acredita que vai dar certo. Maravilha. Isso aí, dica de milhões, hein? Vitor, técnica ou gestão? Técnica. Técnica. Por que técnica? Porque antes de você organizar na gestão, você precisa fazer o trabalho. Se você for muito bom gestor de alguém que executa algo ruim, você não vai ter cliente. Então, você vai vender. Por que essa ordem? Primeiro, venda. Tem que trazer o dinheiro para dentro de casa. Segundo, mentalidade. Você vai passar vento, vai ter deserto no meio do caminho. Depois, técnica. Porque você tem que entregar um bom serviço, senão você não consegue perpetuar o teu negócio, você não consegue alongar. E depois, gestão, porque quando você já tem o bolo feito, é mais fácil você partir, você dividir, você fazer aquilo ali ficar mais organizado, porque aí depois vem a questão de escala. Primeiro você faz dar lucro, depois que você faz dar lucro, você faz aquilo crescer. Pô, mentoria de milhões. Venda, mentalidade, técnica e gestão. Sim, Maravilha. É meu ranking. Não sei se vocês concordam, mas eu penso assim. Muito bom, justificou toda a resposta, né? Vitor, sobre empreender na área de tecnologia, o que ninguém fala, mas que todo iniciante deveria saber, na sua área em específico. Para quem não sabe, é porque a tecnologia fica amplo. Eu sou desenvolvedor de software, eu tenho uma software house. A gente desenvolve sistemas diversos, mas a gente tem sistema de importação, nós temos muito sistema para comércio, varejo, para algumas indústrias. E o que ninguém te conta é que você vai encontrar um monte de problema insolúvel. Eu digo no código mesmo, e aí você ir resolvendo. Não espere o momento de estar pronto para fazer. Os maiores negócios que eu fechei na vida, eu fechei sem dominar o que eu estava falando. Para alguns isso vai soar como irresponsabilidade. Para mim soa como compromisso. Eu não sei hoje, mas eu vou dar um prazo de 60 dias e a minha equipe vai desenvolver. E se não desenvolver, eu vou buscar um profissional qualificado no mercado e vou pagar, e o que eu cobrei vai cobrir esse custo. Então, o que você tem que entender é que empreender na tecnologia é sempre dar um jeito, porque sempre sai uma linguagem nova, uma tecnologia nova, e é muito rápido. Assim, tem coisa que lançou hoje que daqui a 6 meses já mudou. Então, você acaba que você sempre está defasado, você nunca está na crista da onda de todas as tecnologias, de todos os métodos. E aí, o que você faz? Dá jeito. É uma mudança constante, né? Exato. Diária, né? Igual o Band News. Exato. 7 segundos, tudo muda, né? Exato. Vitor, e o jovem que está te ouvindo, que gosta dessa área de tecnologia e pensa em empreender, conhecer mais, se desenvolver, que dica você daria para os jovens? A dica que eu dou para o jovem que quer se tornar um desenvolvedor, ou ter uma empresa, ou trabalhar para a empresa, para alguma empresa de tecnologia, estude muito. Eu acho que nós somos a geração que mais... Eu acho não, eu tenho certeza que nós somos a geração que mais tem acesso à informação. Hoje você, com o YouTube e um computador, meia boca, você aprende a programar. Não estou falando fazer sistema complexo, mas eu estou falando de
o básico da programação, fazer um CRUD, um cadastro, você já consegue fazer ali só com o YouTube, aprendendo, videoaula gratuita. Então, o que eu digo é, estude, foque muito, tem muito conteúdo. Se você não tiver grana, tem muito conteúdo gratuito. Se você tiver grana, contrate um professor, entre em algum curso, porque o mercado é bom. Se você pudesse dar uma dica para o Vitor menino, pudesse voltar no passado e dar um conselho para o Vitor menino, o que você falaria para ele? Seja grato pelo que você já conquistou. Pode ser o Vitor com 18, com 19, com 20, mas o conselho que eu daria para ele é: seja grato pelo que você conquistou, mas nunca perca a fome pelo que você quer. Maravilha, uau. Está caminhando para o final, Vitor. Flui, né? Muito rápido, né? O papo. Hoje, Vitor, olhando toda a tua carreira, toda a tua jornada, tudo que você construiu, alguma coisa específica na tua jornada profissional você faria diferente lá do início? Muitas. Eu errei muito. Na verdade, o caminho do empreendedor é um caminho do erro. O caminho da vida é um caminho do erro. A gente mais erra do que acerta. Em tudo. Quantas coisas você... Eu vou falar assim para a gente pensar aí, para quem discorda. Quantos planos você faz na virada do ano que você concretiza no ano seguinte? Eu não consigo fazer metade, geralmente. Então, você mais erra do que acerta. E aí, trazendo para minha trajetória aqui as coisas que eu fiz muita coisa que eu não me arrependo. Eu precisei fazer aquilo para ser o cara que eu sou hoje. Mas eu gastei muito dinheiro com farra e com viagem, e num momento que eu poderia estar pensando em me estruturar mais, porque hoje eu teria mais e amanhã teria muito mais, porque a vida, no final das contas, a maturidade, para alguns chega mais cedo, para outros mais tarde, a gente prega muito sobre equilíbrio. Vamos equilibrar as coisas. Mas o alto nível, ele não é equilibrado. Se você pegar um atleta olímpico, ele não é equilibrado. Ele treina pra cacete. E geralmente, eles no pós-carreira, se é um cara que joga basquete, ele tem problema de joelho, se é um cara que... Por quê? Porque o alto rendimento, ele demanda toda a tua energia. Entregou então, tudo, como você quer fazer um negócio acontecer se você entrega 50% da tua energia, aí a 20% é pro teu namorado, 30% é pro... E aí os coaches de internet hoje, eles ficam vendendo de que vamos ter uma vida equilibrada. Eu não acredito no alto rendimento com equilíbrio. Se vocês me derem um exemplo de um atleta de alto, tirando as exceções, você pode falar, o Romário não treinava, mas você não é Romário, eu não sou Romário, eu me guio pela média, porque eu não sou nenhum gênio. Existem as exceções, né? Só que as exceções a gente não pode tirar como parâmetro, porque eu particularmente não sou gênio. É exceção, né? É exceção. Então, o que faz você ficar bom é treino. Então, treine. Vai fazendo, vai tentando, vai ajustando, vai errando, vai acertando e vai se construindo uma pessoa melhor, um profissional melhor conforme o tempo vai passando. A gente fala também muito aqui, Vitor, sobre propósito. Você acredita em propósito? Você tem um propósito na tua vida? O teu propósito, se é que você já descobriu qual é o teu propósito, tem a ver com a tua profissão? Essa pergunta eu não tenho resposta. Eu acho que... Eu acho que eu ainda não descobri o meu propósito. E eu fiquei meio descrente com relação às pessoas, o que é errado, porque eu acho que a gente não pode deixar com que as coisas ruins do mundo impactem a nossa maneira de pensar. Mas eu hoje ainda não consigo definir qual é o meu propósito de vida. Hoje, se você me perguntar de maneira simples, o meu propósito de vida é fazer o que eu faço. Cuidar das minhas crianças, cuidar da minha mãe, ajudar a minha irmã, ajudar as pessoas próximas, que talvez seja um propósito, mas eu não tenho um propósito gigantesco. Eu acho muito bonito quando as pessoas falam, o meu propósito é ajudar o mundo. O meu propósito hoje não é ajudar o mundo, talvez seja amanhã, mas o meu propósito hoje é resolver a minha vida e resolver a vida das pessoas que estão ao meu redor. Transbordar, né, Vitor? Sim. Transbordar na vida das pessoas. Sim. Vamos para as considerações finais. Foi uma aula, Vitor. Obrigado pelo convite. Maravilha, foi uma aula de gestão, uma aula de... Nossa, eu falo sempre no Instagram, né? Você é uma enciclopédia e
Você falou aqui muito devido ao tratamento da tua mãe, né? Sim. Ao fato dela ser professora, pedagoga, então tu teve acesso ao conhecimento, né? E é o conhecimento barato que eu falo, né, Vitor? Que são os livros, né? Sim. Às vezes a gente fala muito que eu não posso pagar um bom colégio, eu não tenho condição de fazer uma viagem cultural, ter acesso a isso, aquilo. Eu sempre falo, não tem desculpa. Se tem internet. Exatamente. A parte financeira tá ok? Beleza, investe, porque isso aí é futuro. Sim. Agora, se não tá, todo mundo tem acesso à internet, YouTube, canais de conhecimento, de desenvolvimento e livro, né, Vitor? Livro, hoje R$10 você compra livro, né? E cresce. Muito, né? É isso. Vamos para as considerações finais, Vitor. Eu queria que tu deixasse um recado aqui, de forma geral, para todo empreendedor, baseado na sua carreira, uma carreira de sucesso. Você acertou muito, errou muito, como falou no início, pensou em desistir, mas não desistiu, se aperfeiçoou, caiu, levantou. E se você pudesse deixar um recado, não na tua área, mas de forma geral para quem já empreende, para quem está pensando, vamos ser um pouquinho mais abrangente, para quem empreende e para quem está pensando em empreender. Se tu pudesse deixar um recado do teu coração. Uma frase ou... Não, pode falar, ficar à vontade. Queria que tu falasse para a gente finalizar, falasse para a câmera e deixasse um recado aí para a gente finalizar, com chave de ouro. Vamos lá. A minha consideração final para quem deseja empreender, para quem já está empreendendo, eu vou citar um negócio que se chama viés de sobrevivência. A gente, às vezes, principalmente no mundo online hoje, a gente começa a olhar muito a grama do vizinho e acha que ela está mais verde. E aí eu vou contar uma história aqui muito rápida para concluir. Os aviões dos aliados na Segunda Guerra Mundial, eles saíam e voltavam cheios de bala, muitas balas. E aí os engenheiros dos aliados, eles falaram, vamos fortalecer as áreas que tomam mais tiros. E aí um estatístico pegou aquilo ali e falou, não, cara, se eles estão voltando com tiros nessa área, ele foi contraintuitivo. É porque essas áreas aqui, elas aguentam tiro. A gente tem que fortalecer as áreas que não tem marcação. E trazendo isso, fazendo uma analogia disso para a nossa vida, a gente geralmente só tem acesso à informação do que deu certo, mas a gente tem que ser contraintuitivo e pensar nas coisas que a gente não está conseguindo enxergar. Então você vai escutar eu falando, o empreendedor falando sobre as coisas que deram certo na vida dele, talvez algumas que deram errado, só que ninguém conta tudo que deu errado e como deu errado, exatamente como foi, a gente só escuta a história do vencedor. Então, talvez você esteja se comparando com alguém que você não conhece. Você está comparando o teu bastidor com o palco de alguém, só que o palco só aparece o que a pessoa quer. Então, o meu recado para você é, invista na sabedoria para que você tenha uma consciência lúcida do que tu está fazendo. E aí tu insiste naquilo, porque não adianta tu ter uma consciência baseada em coisa que não vai funcionar. Então, se você tiver uma consciência lúcida, acredita no teu projeto, acredita no teu propósito, trabalha pra cacete, dorme e acorda pensando nisso todo dia de maneira desequilibrada mesmo. Você vai ter que deixar as outras coisas de lado, você vai ter que deixar o tempo de lazer de lado, você vai ter que dar um pouco menos de atenção para tua família, você vai ter muito mais problema do que os humanos comuns teriam, porque você vai ter folha para pagar, você vai ter imposto, você vai ter o cara que se acidentou, você vai ter o funcionário que faltou. Mas se você acredita nisso e se isso está baseado em lucidez, cara, foca, porque eu acredito que Deus não vai te dar um sonho para você sonhar que você não possa realizar. Uau! Maravilha, Vitor. Valeu, irmão. Foi um prazer te receber aqui, meu. Foi uma aula, aprendi muito com você, acredito que a audiência também, nossa audiência aprendeu muito. Espero que foi vocês incrível. Infelizmente, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Experience Cash. Tivemos aqui uma mentoria gratuita, né? Uma aula de gestão, uma aula de desenvolvimento, uma aula, de forma geral, grandes insights para empreendedores. E eu tenho certeza que fez sentido para vocês, que de alguma forma algo que o Vitor falou aqui ajudou vocês. Então, eu gostaria de pedir um favor, né? Uma ajuda, se de alguma forma esse assunto ele contribuiu com a tua vida, se inscreva no canal, compartilha, manda para alguém, que o YouTube ele vai entender que essa informação é relevante e vai entregar para mais pessoas. E agradecemos a sua audiência. Esse foi mais um episódio do Experience Cash. Vamos com Deus e seremos felizes. Grande abraço, galera. Valeu, irmão. Valeu. Foi show. Até fé.